Recessão nos Estados Unidos, Trump Trade. Se você chegou até esse vídeo, provavelmente você deve estar vendo muitas notícias a esse respeito, né? E é normal. Essa semana, uma expectativa de uma possível recessão nos Estados Unidos abalou os mercados, causou grandes volatilidades mundo afora. E então eu resolvi criar esse vídeo aqui para explicar a minha visão, um pouquinho de tudo que está acontecendo, que aconteceu no decorrer dessa semana. Em primeiro lugar, antes de entrar no tema do vídeo, gostaria de me apresentar. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Luciano Herzog. Eu atuo como consultor de investimentos e também sou o criador desse canal aqui no YouTube. Então, se você gosta de assuntos relacionados à economia, investimentos e finanças no geral, te convido a se inscrever no nosso canal e curtir os nossos conteúdos. Bom, essa semana, né, foi aquela loucura, né? A gente chegou na segunda aí com uma expectativa de recessão nos Estados Unidos e muita gente ligando, muita gente perguntando o que está acontecendo, né? Então, eu criei esse vídeo aqui para explicar a minha visão do que está acontecendo no mercado agora e cada investidor aí pode tirar as suas próprias conclusões. Bom, acho que antes da gente começar a falar, a gente tem que voltar um pouquinho na linha do tempo. Os Estados Unidos vem enfrentando uma inflação alta desde o tempo da pandemia e que lá eles não são acostumados com isso, né? Diferente aqui do Brasil. E o Fed, que é o Banco Central americano, ele vem tentando criar as condições para um soft landing. O remédio para a inflação a gente conhece bem aqui no Brasil, que é a alta de juros, né? Se sobe juros, daí a economia enfraquece, a inflação cai, e depois desse movimento de queda de inflação, os juros podem diminuir. Então, no início, quando começou o problema da inflação nos Estados Unidos, o Fed demorou muito para agir. Claro que falar depois é fácil, né? Mas a verdade é essa. Então, no início eles acharam que era uma inflação muito transitória e acabou que a inflação foi persistindo. E aí o governo, o Fed, começou a subir juros, né, para segurar essa inflação, começou a fazer uma subida forte e aí começou a dar uns problemas nos bancos americanos. A gente teve uma crise no setor bancário porque ficou desregulando o ativo com o passivo dos bancos, né? Eles estavam aplicados em juros longos e emprestando dinheiro no curto prazo. Nessa subida de juros deu esse problema de o ativo que eles tinham ali para garantir o passivo deles descasou em função do duration desse ativo. Bom, então ele começou a fazer essa subida num ritmo mais fraco. E o que aconteceu? Ele tentou gerar o soft landing. O que significa isso? Um pouso suave, não criar uma recessão, né, o que seria o hard landing, que seria criar uma recessão forte para aí cair os juros. Então ele tentou fazer assim a economia aí pousando de forma suave, arrefecendo de forma suave, e por isso que ficou bastante tempo esse juro elevado. Na virada do ano passado para agora, a gente imaginava que talvez em março já ia começar uma queda de juros nos Estados Unidos, mas ele foi estendendo porque a economia ainda continuou forte, o PIB continuou forte, o desemprego muito baixo. A partir agora do último mês, aí, um mês e meio, a gente começou a precificar, o mercado começou a precificar como um todo, uma primeira queda de juros em setembro. Por quê? Começou a sair uns dados de consumo um pouco mais fraco, começou a vir alguns indicadores melhores, apesar do PIB ainda estar vindo forte. Então o mercado começou já a esperar uma queda de juros em setembro. Bom, o que mudou nessa semana que agitou tanto o mercado? Então eu já fiz um apanhado, né, da onde a gente veio para onde a gente está agora. O que mudou nessa semana especificamente? Na sexta passada saiu o payroll. O payroll é o relatório de emprego nos Estados Unidos que ele sai mensalmente e ele aponta quantas vagas de emprego foram geradas. E o que aconteceu? Essa geração de vagas de emprego formais, ela veio muito abaixo do que o mercado estava esperando e jogou o índice de desemprego lá para 4,1%. Nos Estados Unidos tem um indicador que a gente chama que é a regra de Swan. O que diz essa regra de Swan? Quando a taxa de desemprego média dos últimos 3 meses ela for meio ponto percentual a mais do que a mínima dos últimos 12 meses, isso indica que o país está entrando num cenário de recessão. E foi exatamente isso que aconteceu. Então começou aquele pânico, né? Pô, a gente não vai ter mais o soft landing que estava todo mundo imaginando, a gente vai ter uma recessão forte nos Estados Unidos. E isso começou a reverberar, né, e ter impactos de ordem global. Acho que o mais famoso ali, o que ficou mais em evidência, vamos dizer assim, foi o impacto na Bolsa Japonesa. A Bolsa Japonesa ela registrou a maior queda da história, né? Chegou a cair mais de 12%, tiveram que ativar Circuit Breaker. E Europa, Ásia, mundo inteiro, né, as bolsas caíram, o próprio Estados Unidos, a bolsa caiu forte no início, depois
recuperou um pouco também, precificando essa recessão. Eu queria fazer um disclaimer aqui, tá? No Japão teve um fator extra, não foi só a questão de recessão americana, tá? Lá teve um fator de carry trade, que a gente chama. O que é isso, tá? Muitos gestores, muitos investidores institucionais tomam recursos no Japão, que tem uma taxa de juros zero ou até negativa, toma recurso lá e aplica em outros mercados que têm uma taxa maior. Qual que foi o problema? O Banco Central japonês, até vou botar um gráfico aqui na tela, subiu os juros. Então fez também com que esses investidores estopassem essas operações rapidamente. E isso teve impactos no câmbio e nos ativos de liquidez, na bolsa em si. Agora quem chegou até aqui no vídeo, né, já deve estar se perguntando, pô, mas como é que isso me impacta, né? Impacta os meus investimentos. E eu acho que essa é a grande pergunta. Primeiramente, para a renda fixa global, quem é meu cliente aqui sabe que a gente investiu bastante em renda fixa aí nos últimos meses, é benéfico a sinalização do Fed de que os juros vão cair em setembro. Então, quem já está comprado em renda fixa vai ter uma valorização nesses ativos. E na parte de renda variável, a gente está vendo uma rotação no mercado, saindo de algumas empresas com um múltiplo mais esticado, né, as famosas techs, indo para outras empresas de valor e para o mercado imobiliário também. E aí também tem mais um fator relacionado aí, que é a questão do Trump Trade. O que é o Trump Trade? Né? Bom, aqui, quem está aqui nesse vídeo é bem informado, né? Sabe o que vem acontecendo. Os Estados Unidos está no meio de uma corrida presidencial. O Donald Trump, principalmente depois do primeiro debate, onde ele foi muito melhor que o Joe Biden, que apresentou sinais de fraqueza, né, e de incapacidade de concorrer para um segundo mandato, ainda mais depois do atentado que o Trump sofreu e sobreviveu, ele virou amplo favorito. Joe Biden mesmo já desistiu, né, está apoiando a Kamala Harris com uma esperança para o Partido Democrata. E o mercado financeiro ele gosta de antecipar os movimentos, né? Então ele já está botando preço nos ativos, uma possível vitória do Donald Trump. É claro que não está certo ainda, tem que ocorrer a eleição, mas o chamado Trump Trade é isso, né? O mercado já está correndo para setores que se beneficiarão numa possível vitória do Donald Trump. Bom, como é que o mercado ele precifica isso e vê quais os setores que podem ir bem com o governo Trump, né? E começa a antecipar esse movimento. O Trump ele já foi presidente antes, né? A gente já sabe como é que é o comportamento dele. Ele é muito favorável à diminuição de impostos e à criação de barreiras para diminuir a importação. Então, a gente já vai precificando isso, né? Então, empresas que dependam muito de componentes importados, elas já vão piorando na expectativa do mercado. Porém, outras empresas vão bem. Então, eu vou destacar algumas. Por exemplo, o setor financeiro. O Partido Republicano, no geral, ele já é menos interveniente na economia. Então, não é muito de intervir na economia, não é de fazer muitas regulações, né? Então, isso acaba favorecendo o setor bancário. Então, o setor financeiro começa a ir bem. Outro ponto interessante, né, o setor de petróleo, ele já deixou claro que ele quer estimular a exploração de petróleo e incentivar a exportação. Tem uma outra questão também, criptoativos. Trump já fez vários discursos colocando que ele acha que o Bitcoin, as moedas digitais, são uma tecnologia que não pode ser desprezada, inclusive que o governo deve ter reservas também em criptoativos. Diferente da Kamala Harris, né, que já é contra, né, já deu declarações polêmicas contra. Então, para quem gosta, para quem é entusiasta de criptoativos também, a eleição do Donald Trump deve ser benéfica. Agora, esses são uma amostra muito pequena, né? São poucos setores que eu comentei aqui. Na verdade, o impacto no mercado ele é muito maior, inclusive não só no mercado americano, inclusive no mercado brasileiro. Os ativos brasileiros também vão se comportar de formas distintas com essa recessão americana, essa possível recessão americana e o Trump Trade. Então, o que eu queria te convidar, você que ficou assistindo o vídeo até o final, que possui patrimônio investido, eu vou deixar um link aqui embaixo, tá? Onde você pode preencher com seus dados e eu ou alguém da minha equipe entra em contato e a gente marca uma reunião online, uma call, onde a gente faz uma avaliação gratuita da sua carteira. A gente te apresenta o nosso modelo de consultoria e faz uma avaliação gratuita da sua carteira, pensando já para ver se ela está preparada para esse cenário macro que está acontecendo. E se você gostou desse vídeo, por favor, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. Essas métricas são muito importantes para nós aqui, o YouTube gosta muito dessas métricas, tá bom? Até a próxima!